Mais um dia de muito conteúdo aqui na nossa maratona e eu espero que você esteja aproveitando bastante. Bom, eu acho que você já acompanhou a minha aula em Direito Penal, mas caso não, meu nome é Cristiane Dupré, sou professora de Direito Penal e de ECA, preparando para a prova da ordem já há bastante tempo e uma das coordenadoras e fundadoras do seufuturo.com e da Maratona da OAB e do nosso projeto Hackeando a OAB. E hoje eu estou aqui com você para nós falarmos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu já conversei sobre algumas outras coisas importantes, como característica da prova, como algumas dicas de aprendizagem na nossa aula de Direito Penal. Então agora eu quero apenas passar algumas outras informações importantes para você, para nós irmos para o nosso conteúdo sem delongas. Então vamos lá. Eu quero passar os meus contatos para que a gente possa continuar junto, você possa acompanhar as minhas lives lá no Instagram, eu sempre coloco conteúdo, é o @professora Cristiane Dupré. Aproveita, já faz isso agora para você não esquecer. No Facebook eu publico conteúdo na minha página, Cristiane Dupré, no meu perfil pessoal não. E eu quero te convidar também para o meu canal do Telegram. Caso você não tenha o Telegram, baixe o Telegram no seu celular e depois você digita esse link aí no navegador. Abre lá o navegador que você tiver no seu telefone e digite t.me/professora Cristiane Dupré e você vai cair lá no meu canal. Tem vídeo, tem áudio, tem pesquisa, tem artigo, tem muita coisa legal. Bom, muita gente me pergunta o seguinte, seja em ECA, seja em penal. Cris, eu preciso de um livro para estudar para a primeira fase? Gente, isso é muito relativo. Isso depende muito do material que você tem para estudar. Isso depende muito se você tem mais facilidade ou mais dificuldade com uma determinada matéria. Se de repente vai ser a sua matéria de segunda fase, em que você já pode aproveitar e adiantar o seu estudo na primeira fase. Bom, eu de qualquer maneira vou fazer uma indicação bibliográfica para você, viu? É claro que se você estiver conosco depois no projeto Hackeando a OAB, tem um material bem vasto, tem todas as matérias no direito penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, em todas as outras, você tem tudo mapeado, tudo literalmente desenhado para que você acesse o que é mais importante dentro do conteúdo. Em termos da indicação bibliográfica, vou falar aqui das minhas matérias, viu? Então, olha, ambas as obras são da editora Iuspodium, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse livro ele é muito interessante de penal porque ele serve para a primeira e para a segunda fase. É o Penal, Teoria e Prática. Se você entrar no site da editora Iuspodium e você jogar o meu nome lá na busca, Cristiane Dupré, você já vai encontrar as obras. E olha, caso você seja um penalista e vá fazer a sua segunda fase em penal, ou caso você ainda esteja em dúvida de qual segunda fase fazer, eu vou deixar aqui o site em que eu tenho um vídeo falando sobre essa questão da escolha da segunda fase, os fatores que você deve considerar, né? Porque você já vai fazer prova de primeira fase pensando na segunda, pensando já na sua aprovação. É o www.oabpenal.com.br. E, inclusive, se você quiser, você deixa o seu nome, o seu e-mail lá, que você vai receber conteúdo, vai receber um e-book para poder já iniciar os seus estudos após a prova de primeira fase e conhecer também a segunda fase em Direito Penal. Agora vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de ECA. Primeira coisa que eu quero que você entenda é a estrutura do Estatuto. O Estatuto ele é regido por qual doutrina, ele tem qual base principiológica, já que isso cai tanto na nossa prova. O ECA ele é regido pela doutrina da proteção integral. E eu queria agora que você pegasse o seu estatuto e acompanhasse a aula com ele. Eu gostaria que você abrisse a Lei 8.069 de 90. Cris, não estou com o ECA atualizado aqui, não tem problema. Abra o seu navegador, se você colocar, por exemplo, no Google, se você colocar L 8069, o primeiro link que já aparece para você é do site do Planalto, que é extremamente confiável. Você sabe que ali não tem nenhum risco do ECA estar desatualizado. E o que você vai perceber? Vem comigo para a nossa tela. Logo no artigo 1º do ECA, ele vai dizer para você que a doutrina que rege o Estatuto é a doutrina da proteção integral. Então, veja bem, a doutrina da proteção integral, ela faz com que crianças e adolescentes sejam vistos como sujeitos de direitos. E ela rompeu com a antiga doutrina que era adotada pelo antigo Código de Menores, que era a doutrina da situação irregular.
A partir do momento que o ECA é regido pela doutrina da proteção integral e visa, portanto, proteger crianças e adolescentes, ele tem que trazer a previsão de vários direitos. E é justamente por isso que, se você for na parte inicial do estatuto, você vai perceber a divisão dele. Você vai perceber que ele é praticamente todo, pelo menos na sua grande maioria, estruturado na divisão de direitos da criança e do adolescente. Direito à vida, saúde, dignidade, liberdade, respeito, profissionalização, proteção ao trabalho, convivência familiar, convivência comunitária. Mas perceba o seguinte, essa não é a única base do Estatuto. Eu digo que o ECA ele tem uma tríplice base principiológica. Na verdade, volta comigo aqui para a nossa telinha, ele é regido pela doutrina da proteção integral, pela absoluta prioridade. Você sabe que eu sempre digo que também é importante a leitura de artigo, né? Às vezes a gente deixa isso de lado, pensa que não é importante, vai só para a doutrina, para a parte de um conteúdo mais amplo, e a gente esquece do básico, e às vezes o básico é que faz falta. Então eu gosto sempre de indicar a leitura de alguns artigos. E a absoluta prioridade, ela está no artigo 4º do ECA. Por exemplo, menores de 18 anos têm absoluta prioridade quando são atendidos em serviços públicos ou de relevância pública. Além da doutrina da proteção integral, da absoluta prioridade, o ECA ele também é regido pelo princípio do melhor interesse do menor. Já aconteceu, muitas vezes, dos nossos tribunais superiores, inclusive STJ e STF, acabarem afastando alguma regrinha, algum artigo isolado do ECA para considerar, no caso concreto, o que seria melhor para aquela criança ou adolescente. Eu vou dar um exemplo para você. O ECA, ele vai proibir ascendentes e irmãos de adotarem. E é isso que você vai carregar como regra para sua prova. O avô, por exemplo, ele não pode adotar o neto, o bisavô não pode adotar o bisneto. Por quê? Porque ele é ascendente. E para ter essa previsão, essa vedação, o que se considerou? Evitar uma confusão de parentesco, evitar uma confusão patrimonial. Só que há casos e casos. O STJ ele já admitiu alguns anos atrás numa situação excepcional. Excepcional, gente, olha só. Regra, não pode adotar, nem ascendente, nem irmão. Essa exceção foi um caso concreto. Por que eu estou falando dela, então? Não é para você marcá-la como regra na prova, é para você entender o que é esse princípio do melhor interesse do menor. Naquele caso concreto, naquela análise casuística, o STJ falou, esse avô aqui pode adotar. Nós vamos afastar essa regrinha proibitiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nesse caso é melhor. Portanto, no ECA, na análise da proteção da criança e do adolescente, muito mais importa o que é melhor para ela, em um caso concreto, do que o que efetivamente está previsto na lei. Perfeito? Só que veja, a nossa prova, ela cobra geralmente casos concretos. Esse é o perfil em penal, esse é o perfil em outras matérias, e esse é o perfil também da nossa banca no Estatuto da Criança e do Adolescente. Via de regra, o que você vai fazer é adequar o que é regra no Estatuto aquele caso concreto previsto na questão. Mas já aconteceu também da nossa banca cobrar menção a princípios. Então, você também precisa saber o que eles significam, como, por exemplo, o princípio do melhor interesse do menor. Vamos olhar a tal divisão em direitos do ECA, onde fica muito clara essa base principiológica? Aqui eu coloquei alguns direitos previstos no ECA. Vida, saúde, logo ali naqueles artigos iniciais, por exemplo, artigo 8º, liberdade, dignidade, respeito, onde nós tivemos, alguns anos atrás, inclusive, uma alteração legislativa que veio da Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010, de 2014. Essa lei, ela incluiu no Estatuto da Criança e do Adolescente os artigos 18A e 18B, proibindo a utilização de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante. Isso já caiu na nossa prova. Caiu uma vez uma questão que dizia que a mãe estava num parquinho com o filho, e aí ela começou a maltratar o filho, xingar, humilhar, bateu na criança, e aí passou um conselheiro tutelar pelo local. E aí a questão cobrou
para você marcar o que aquele conselheiro deveria fazer. Ele deveria ir embora? Ele deveria simplesmente chamar a polícia? Ele poderia tomar alguma medida e aplicar alguma medida para aquela mãe no caso concreto? E a resposta era essa. Ele poderia aplicar sim medida. E isso é advento da inclusão dos artigos 18A e 18B no Estatuto. O que o artigo 18A ele vai fazer? Ele vai proibir a utilização de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, seja pela mãe, pelo pai, pelo responsável, muitas vezes pelo agente executor da medida socioeducativa. Isso já caiu também na nossa prova. A lei vai ainda explicar para a gente o que é o castigo físico. É aquele que causa um sofrimento físico, é aquele que causa uma lesão. E o que é o tratamento cruel ou degradante? É aquele que humilha, é aquele que ameaça gravemente, aquele que ridiculariza a criança ou adolescente. Bom, e qual vai ser a consequência disso? Justamente a aplicação de algumas medidas. Por quem? Pelo conselheiro tutelar. Portanto, você viu que essa questão ela deu um jeitinho de, naquele caso concreto, cobrar os 2 artigos? E isso está dentro do âmbito da proteção de direitos dentro do Estatuto, para você ver o quanto isso é importante para a nossa prova. Volta comigo para cá. Temos ainda o direito à convivência familiar e comunitária, onde nós vamos ter ali os conceitos variados de família, as modalidades de colocação em família substituta, que é a guarda, tutela, adoção, profissionalização e proteção ao trabalho. Então, a gente também tem alguns dispositivos que, logicamente, eles vão funcionar sempre de maneira conjunta com a previsão constitucional, com a previsão da legislação trabalhista. Agora, claro, tem alguns temas que se destacam dentro do Estatuto. Se a gente pensar numa questão estatística mesmo, o que cai mais na prova? A gente tem uma cobrança maior de ato infracional e das medidas socioeducativas e também das modalidades de colocação em família substituta. Então, hoje aqui eu vou explorar com você, na verdade, os enunciados simulados do STJ, porque a maioria deles diz respeito justamente a um dos temas mais cobrados na nossa prova, que é o ato infracional e as medidas socioeducativas. E esses enunciados, vou te dizer uma coisa, praticamente já caíram todos na nossa prova. Então, eu quero que você tenha muita atenção, primeiro, quais são esses enunciados e depois a gente vai olhar do que eles tratam. Vem comigo para cá. Então, são os enunciados 108, 265, 338, 342, 383, 492, 500, 594 e 605. E aí eu fui colocando aqui abaixo quais os temas que eles tratam. Perceba que a maioria deles diz respeito justamente ao ato infracional ou à medida socioeducativa. Começando pelo enunciado 108 do STJ, que vai dizer o seguinte para a gente: a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, já que é só o adolescente que vai receber medida socioeducativa. Onde que está isso? No artigo 112 do ECA. Você já está acompanhando aqui a aula com o Estatuto? Então, o interessante seria você abrir no artigo 112. Você vai ver que está escrito assim: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. E aí vai elencar quais são as medidas socioeducativas. Quem é que vai aplicá-las? Somente o juiz. E o que juiz é esse? É o juiz da infância e juventude. Isso aqui, na verdade, também está na letra da lei. O artigo 148 do ECA, ele trata de competência em razão da matéria, ou seja, o que a Justiça da Infância e da Juventude vai julgar. E ele vai dizer para a gente, logo no primeiro inciso do 148, que quem julga o adolescente pela prática de ato infracional e aplica a medida é a Justiça da Infância e da Juventude. Então, é essa justiça que tem competência. O juiz criminal? Não. O juiz da vara civil? Não. O juiz da infância e juventude. Já o enunciado 265, que também é relacionado à prática de ato infracional e medida socioeducativa, ele vai nos dizer que é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Você também pode se deparar na prova com a seguinte expressão: adolescente em conflito com a lei. Hoje em dia,
a nossa jurisprudência, inclusive, evita essa expressão menor infrator, ela é muito pejorativa. Bom, o que esse enunciado está dizendo para a gente, então? Que se por um acaso o adolescente ele tiver que passar uma medida mais gravosa para ele, por isso regressão da medida socioeducativa, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido para que realmente você possa analisar com certeza absoluta que aquela regressão é o melhor naquele caso concreto. Perfeito? Já o enunciado 342, olha aí, mais uma vez relacionado à medida socioeducativa. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Esse procedimento, que eu acho até interessante que você faça a leitura, ele é previsto no ECA a partir do artigo 171. Então, você vai perceber que o ECA ele te dá todo o passo a passo, desde que o adolescente, eventualmente, é apreendido pelo flagrante do ato infracional. A gente não fala em prisão de adolescente, a gente fala em apreensão. Então, desde que ele é apreendido até o momento em que realmente ele é julgado pela prática do ato infracional. E você vai ver que na fase judicial tem toda a parte de produção de provas. Se por um acaso o adolescente confessar, todas as outras provas precisam ser consideradas também. Assim como a confissão ela não é a rainha das provas no processo penal, ela também não será a rainha das provas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, ele confessou, isso quer dizer que ele vai ser sancionado, que ele vai receber medida socioeducativa? Não. Ele pode, por exemplo, ter confessado falsamente. Todas as outras provas vão ser consideradas. O enunciado 383 vai nos dizer que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do fórum do domicílio do detentor de sua guarda. Gente, isso aqui é reflexo da aplicação do artigo 147 do ECA, que trata de competência territorial. Se você abrir nesse artigo, você vai perceber que a regra para a fixação da competência territorial é justamente o domicílio dos pais ou responsável. O detentor da guarda ele é responsável. Portanto, qual é a novidade do enunciado? O enunciado estende essa regrinha do ECA para as ações conexas. Portanto, se nós tivermos uma ação de interesse do menor, a competência territorial vai ser analisada pelo local de domicílio do pai ou do responsável e as ações conexas a ela também irão, de acordo com esse enunciado. O enunciado 492, que já caiu 2 vezes na nossa prova de primeira fase, vai nos dizer que o ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Vamos entender isso aqui? Nós temos, no artigo 122 do ECA, 3 situações que vão possibilitar a medida de internação. Por que só 3? Porque a medida de internação, ela é excepcional. A medida de internação, ela só é aplicada em último caso. Se uma outra medida socioeducativa, ela resolve em uma situação de prática de ato infracional, o juiz não aplica a internação. E é justamente por ela ser regida pelo princípio da excepcionalidade que o artigo 122 vai dizer para a gente quais são os únicos 3 casos em que ela pode ser aplicada. Quais são esses casos? Ato infracional violento ou ameaçador, se houver reiteração no cometimento de outras infrações graves e se houver descumprimento injustificado e reiterado de outra medida imposta. Então, vamos lá, raciocina comigo. Você se depara com uma questão na prova que diz que a Juliana praticou um primeiro ato infracional na vida dela, tráfico de drogas, e ela vai ser julgada por esse ato infracional. Ela pode receber medida socioeducativa de internação? Nesse meu exemplo, não. Por quê?
Porque a situação dela não se encaixa aqui, não se encaixa aqui e nem aqui. Não é pelo fato do tráfico de drogas ser gravoso que isso desafia a medida socioeducativa de internação, percebe? Precisaria se encaixar em uma das hipóteses do artigo 122. É por isso que o enunciado 492 está dizendo que a prática do tráfico por si só não possibilita a aplicação da internação. Agora, se a questão dissesse para você que a Juliana já extorquiu, já roubou, já matou, ou que a Juliana já traficou, agora a situação se adequaria ao 122. Porque haveria o quê? A reiteração no cometimento de outras infrações graves. E aí a Juliana poderia receber a medida. Portanto, entenda o seguinte, o enunciado 492 do STJ, ele não proíbe que a internação seja aplicada para o caso de tráfico. Não é isso, não é algo absoluto. Tem que ser casuístico, tem que analisar. Ou seja, se a hipótese ela se adequa ao 122, pode aplicar a medida socioeducativa de internação. Se não se adequa, não pode aplicar a medida socioeducativa de internação. O que eu preciso que você entenda é que, seja o tráfico, seja qualquer outro ato, não é pelo simples fato de ele ser gravoso que a gente pode possibilitar a aplicação da medida socioeducativa de internação no caso concreto. Volta comigo para cá. O enunciado 500 vai falar do crime de corrupção de menores, que está no artigo 244b do ECA. Isso aqui já caiu na prova de penal e de ECA. Olha que legal. Tem assuntos do ECA que podem cair em duas disciplinas, então você não pode menosprezar o estudo do estatuto. Bom, o 244 ele vai trazer a conduta daquela pessoa que pratica um crime junto com alguém que é menor de 18 anos. No caso, o menor de 18 anos vai praticar ato infracional. Ou então aquela pessoa que estimula a prática desse ato. E o enunciado 500, ele vai dizer o seguinte para a gente: não há necessidade de comprovar que realmente aquilo corrompeu o menor. Exemplo, vamos imaginar que o João, um adolescente de 17 anos, ele me chame para praticar um furto. E eu, que nunca cometi crime nenhum, vou com o João, que já praticou 430 atos infracionais. Eu vou responder por corrupção de menores? Vou. Ah, mas ele já estava corrompido. Não importa. É justamente isso que o enunciado 500 está dizendo para a gente. Basta que eu, por exemplo, pratique um crime junto com o menor, para que eu, além de responder pelo crime que eu pratiquei junto com o menor, eu responda ainda pela corrupção de menores, que tem previsão no ECA. O ECA prevê, na verdade, vários crimes. Eles estão previstos a partir do artigo 228. Volta comigo para cá. Temos o enunciado 594, que nos fala sobre legitimidade do MP para ajuizar a ação de alimentos, mesmo que exista defensoria pública na localidade. Portanto, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA. Ou seja, ele está sofrendo uma ação ou omissão do Estado da sociedade, uma falta, abuso ou omissão dos pais ou responsável, ou então ele pode estar em situação de risco em razão da própria conduta dele, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública. Em síntese, MP pode ajuizar ação de alimentos em proveito de menor. E o enunciado 605 vai nos dizer que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida enquanto não atingida a idade de 21 anos. Olha, eu falei dos estilos de aprendizagem na aula de penal. E aí você vai lembrar que algumas pessoas, como eu, são mais sinestésicas, precisam de exemplo. Então, eu vou desenhar aqui, porque se você for sinestésico, vai funcionar melhor para você. Vamos imaginar que o Mário complete 18 anos aqui, nesse marco dessa linha temporal, e 21 anos aqui. Antes dele completar 18 anos, mas bem pertinho dele completar 18 anos, só um dia antes dele completar 18 anos, ele pratica um ato infracional. Não é crime. Por que não é crime? Porque o Mário, quando praticou esse ato, ele era inimputável. Menor de 18 anos não pode praticar crime, pratica ato infracional.
Mas veja, o Mário vai completar 18 anos logo depois. O que o ECA possibilita, e o enunciado 605 deixa isso muito claro para a gente, é que nesse período aqui, entre 18 e 21, o Mário que praticou ato infracional, ele pode responder ao procedimento de apuração do ato infracional, ele pode receber a medida socioeducativa, ele pode cumprir a medida socioeducativa, ele só não poderá cumprir a medida socioeducativa a partir daqui. Aí, não mais. Ok? Bom, além dos enunciados, eu quero falar para você sobre a importância de você levar em consideração o conceito que o Estatuto vai trazer para a gente de criança e de adolescente. Onde é que está isso na letra da lei? Logo no artigo 2º. E o ECA vai dizer para a gente, voltando aqui para a nossa telinha, que criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. Adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. No fundo, 18 anos de idade incompletos também. A partir do momento que a pessoa completa 18, ela é adulta, embora a gente tenha acabado de ver que existe aí situação excepcional em que o ECA ainda pode ser aplicado. Por que é importante eu ressaltar para você essa diferença de conceito? Porque isso traz algumas consequências. Por exemplo, na própria prática do ato infracional. Embora tanto a criança quanto o adolescente possam praticar ato infracional, eles não podem receber a mesma medida. A criança que pratica ato infracional, ela somente pode receber medida de proteção. Já o adolescente, ele tanto pode receber medida de proteção, quanto ele pode receber medida socioeducativa. Bom, e nós temos também consequência em relação à viagem do menor dentro do território nacional. Por que dentro do território nacional? Porque se for viagem internacional, o ECA vai tratar igual. Em regra, precisa de autorização do juiz. O artigo 84 até traz para a gente ali algumas situações em que não há necessidade, mas em síntese precisa de autorização do juiz. Agora, quando é viagem dentro do território nacional, o artigo 83, ele só fala em criança ou adolescente menor de 16 anos. Isso aqui, inclusive, foi alteração legislativa. Antes, o artigo 83, ele falava tão somente de criança. O adolescente ele podia viajar livremente dentro do território nacional. Agora, o adolescente ele só pode viajar livremente dentro do território nacional se ele tem mais de 16 anos. Então, olha, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Portanto, veja, expressa autorização judicial é a regra. Isso aqui já caiu 4 vezes na nossa prova de primeira fase. Embora com a redação antiga, depois que mudou ainda não caiu, mas pode cair a qualquer momento. Quais são as exceções? Quais são os casos em que não precisa de autorização do juiz? Quando estiver indo para uma comarca contígua. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos município do Rio de Janeiro e nós temos o município de Niterói. Então, nós temos comarcas contíguas, né? Existe ali a travessia de uma ponte para você chegar do Rio a Niterói. Então, nesse caso, nós teríamos uma exceção em relação à autorização judicial. Também existe exceção quando a criança ou adolescente menor de 16 anos está viajando com o avô, por exemplo, ou com o tio, colateral maior até o 3º grau. Basta para isso que comprove que é avô, comprove que é tio, comprove por meio de documento. Cris, e se tiver acompanhado de outra pessoa maior, um padrinho, um vizinho, um primo, porque o primo já passa de 3º grau, não é mais de 3º grau. Aí, nesse caso, tem que ter autorização, mas não é do juiz. É do pai, mãe ou responsável. Portanto, o artigo 83, ele mostra para a gente essa diferença. O artigo 83, ele trata de uma forma a criança ou adolescente que seja menor de 16. Ele não se refere ao adolescente maior de 16. O maior de 16, vai viajar livremente. Se ele quiser, ele chega no aeroporto, compra uma passagem e viaja sozinho.
O parágrafo 2º, que também já caiu na nossa prova, vai nos dizer que a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos, para que não haja necessidade de ficar o tempo todo concedendo uma nova autorização. Vai que a criança ou adolescente viaja sempre. Por isso que o parágrafo 2º traz essa previsão. Bom, esses pontos que a gente abordou aqui, eles são super importantes para a sua prova. Eu justamente pensei esses pontos para trazer aqui, porque eles já foram muito cobrados. E se você olhar as provas anteriores em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai perceber que é muito comum os temas se repetirem. Nós temos inúmeras questões que abordam enunciados do STJ, por exemplo. Temos algumas questões que abordam a alteração legislativa pela Lei Menino Bernardo, que a gente comentou. Nós temos inúmeras questões que falam de ato infracional, de medida socioeducativa. Agora, claro, existem mais temas importantes, sim. E se você estiver com a gente no nosso projeto Hackeando a OAB, a gente não somente vai falar de todos eles, mas principalmente você vai ter o material nas suas mãos para poder explorar esses temas de uma maneira toda esquematizada e toda desenhada para você. Mais uma vez, eu espero que você curta muito a nossa maratona. Eu vou considerar, como eu falei em penal, a sua aprovação como certa na primeira fase, para que você vá para a segunda, consiga a sua carteirinha e visualize isso, materialize isso já na sua cabeça. E lembra que a gente falou sobre a parede da aprovação? Faz isso. Imprime os esquemas que são mais importantes, que são dos temas mais recorrentes. Coloque em um lugar que você olhe sempre. A parede da aprovação pode ser atrás da porta do seu quarto. A parede da aprovação pode ser na sala, né? A sua família talvez brigue um pouquinho com você. Mas, enfim, pode ser na porta da geladeira. Estou ansioso, estou com menos mais. Então, constrói essa parede da aprovação na porta da geladeira. É importante que seja um olhar que você olhe muito, viu? Seja um lugar que você olhe muito. E se você construiu a sua parede de aprovação, espero que sim. Eu adoro conhecer a parede de aprovação, curtir, comentar. Se você fizer a fotografa, me marca lá no Instagram, @professora Cristiane Dupré. Beijo enorme no seu coração. E se você for um penalista, escolher a segunda fase em Direito Penal, estaremos juntos.